Bom dia. Vamos então continuar com os nossos exercícios. Até o fim do capítulo nós temos exercícios da primeira lei. Então, uma instalação de potência a vapor d'água é proposta. A caldeira, tá aqui a caldeira tem um volume de 100 litros. 100 litros aqui. Tem um calor entrando aqui na caldeira. Tá? E contém inicialmente líquido saturado a 100 kPa em equilíbrio com uma pequena quantidade de vapor. Então, pequena quantidade de vapor, começar a fazer o vapor. Tá? E aí eu tenho, calor é fornecido à água por um queimador. Quando a pressão da caldeira atinge 700 kPa, até ela atingir 700 kPa, uma válvula reguladora passa a manter a pressão da caldeira constante. Então, eu tenho aqui 700, eu estou tirando só o vapor, correspondente a x igual a 1. Então, eu vou alimentar a minha turbina com uma pressão de 700 kPa e um vapor com título de 100%. Tá aqui, né? Vapor saturado, então, a 700 kPa escoa para a turbina. E vapor saturado a 100 kPa, ou também x igual a 1, é descarregado na atmosfera. O queimador desliga-se automaticamente quando não existe mais líquido na caldeira. Quer dizer, a hora que o líquido terminar, que eu tiver só vapor, né? Então, determine o trabalho total fornecido pela turbina e o calor transferido nesse processo. Nesses processos, vamos ver aqui, né? Então, vamos lá. É nesse processo todo, né? Porque aqui a turbina é adiabática. Então, vamos lá. Trabalho na turbina. Você vê que a turbina ela está em regime permanente. Por que ela está em regime permanente? Porque eu estou jogando essa válvula aqui, regula a pressão em 700 kPa, e como eu tenho líquido e vapor aqui dentro, vai baixando o líquido, mas eu tenho a temperatura é a mesma, né? Então aqui dentro, né? Agora aqui eu vou ter então entrada 700 e saída 100, tá vendo? Ó? E aqui então é regime permanente. Regime permanente eu uso a expressão para regime permanente lá no começo do nosso capítulo, tá? Então eu tenho aqui o calor, eu não tenho calor na turbina, só tenho trabalho na turbina. Na pressão de entrada é 700 kPa, o x igual a 1, e o H é o HV, tá? Então eu tenho esse aqui, né? Deixa eu voltar aqui, tá aqui. Então eu tenho HV. E na saída eu tenho também x igual a 1, mas só que é 100 kPa, e eu tenho o HS é igual a HV também, para 100 kPa. Tá? Então aqui eu vou poder calcular essa massa, né? Depois eu vou calcular a massa que passou, que vai ser a massa que saiu da caldeira, tá? Vai ser a massa que saiu da caldeira. Na caldeira eu tenho que a pressão, quando a pressão for 100 kPa, antes de eu ligar aqui o queimador, o X é zero, tem uma pequena quantidade de vapor, então a massa de vapor é pequena. Então o HI é o HL, 417 kJ por quilograma. O I é o L, eu vou ter aquela equação da página do slide 55, tá? E o VI é o VL. Ok? Tá aqui, ó. Aqui para a caldeira no estado inicial, tá? Então, olha,
a massa inicial, quer dizer, o M1, o nosso M1, vai ser o volume sobre o VI. O VI que eu tenho aqui, 96 kg. Tá? Para 700 kPa, quando x igual a 1 e o volume for o volume total, quer dizer, a hora que acabar, entendeu? A hora que acabar vai sobrar um vapor aqui dentro ainda, porque a hora que acaba o líquido, a pressão vai começar a diminuir, trava a válvula, tá? Ele trava a válvula aqui, né? Quando a pressão tal, o queimador desliga-se automaticamente quando não existe mais líquido na caldeira, e ele tem um sistema que desliga isso, tá? Aí você então tem o queimador desligado, a válvula travada. Então eu tenho no final o HF é o HV, tá? Também para 7, agora é para 700, antes era para 100, tá? No começo. O F é o V para 700 e o VF é o VV. Aí o que eu tenho? Aqui é o estado 1, né? Inicial, aqui é o estado 2. Tá? Então, o que acontece? Ficou na caldeira 0,366 kg de vapor. Quanto que passou para a turbina? 96 menos 366. O M que saiu. Aqui eu não tenho M entrando, é o M que saiu. O M que saiu é o M que entrou na caldeira. O M que saiu da caldeira é o M que entrou na turbina. Então, esse Mzinho aqui, ó, 96 menos 0,366, eu vou colocar aqui. Esses valores eu já tenho, né? E eu tenho o trabalho na turbina. Aqui, né? Trabalho na turbina. Ok? O calor trocado na caldeira, aí eu vou para aquela fórmula do slide 55. Tá? Tem trabalho na caldeira? Não. Não tem trabalho na caldeira, tá? Não tem trabalho na caldeira. Tem entrada na caldeira? Não. Então, eu tenho tudo isso aqui, já foi calculado antes, tá vendo? Ó? O 2, o 1, né? Aqui é o 2 e aqui é o 1. Aí é só colocar na fórmula aqui os valores que a gente tem. E aí eu tenho, então, o calor transferido. Então, daqui para cá é regime permanente. Daqui para cá é transiente. Permanente e transiente. Nesse caso aqui, a gente usa a equação de regime permanente. Ok? Esse problema, ele é, vamos dizer assim, como todos os nossos problemas, eles não são difíceis, mas eles não são triviais. Eu repito isso o tempo todo, né? Tá? Então, o professor sempre sempre repete as coisas, né? Outro problema. Um conjunto cilíndrico-pistão apresenta inicialmente 0,25 metros cúbicos de ar a 300 kPa e 17 graus Celsius. O volume da câmara quando o pistão está encostado nos esbarros é igual a 1 metro cúbico. Na realidade, 1 metro cúbico ele para aqui assim, né? Tá? Só se isso aqui tivesse uma espessura 0, né? Para mostrar lá em cima. Para antes da espessura do pistão. Tá? Uma linha de ar a 500 kPa e 600 Kelvin é conectada por uma válvula que é então aberta até a pressão atingir 400 kPa na câmara. Nesse estado, a temperatura é 350 Kelvin. Determine o aumento de massa de ar no conjunto
o trabalho realizado e a transferência de calor no processo. Tá? Então, se ele tem aqui 300 kPa, é o que ele está sustentando aqui, né? 300 kPa. Tá? Então, nós vamos... O que que tem? A massa aqui entra só entra a massa, não sai massa, né? Só entra a massa. Então, se eu for usar o regime transiente, né? O ms já é zero. A massa de entrada é M2 menos M1. O que é o M1? É P1V1 sobre RT1. P1 300 kPa, o volume, o R do ar e a temperatura. Eu não sei, peraí, PV sobre RT. Não sei por que aqui está 300 e ali eu escrevi 290. Bom, vamos, eu não estou em condição agora de fazer a conta, mas vocês, por favor, chequem se o enunciado está errado ou se aqui eu fiz errado. Se deve ser 300 aqui ou se deve ser 290 aqui. Ok? 290 aqui. Então, isso aqui. Nossa, eu passei o tempo todo dando a minha aula, nunca vi isso, tá? Bom, M2, então aqui vocês vão ver o que dá o 0,90 aqui. Se dá o 200, se for 290, vamos corrigir o enunciado, tá? E se for 300, vamos colocar 300 aqui. O M2, P2, V2 sobre RT2, tá aqui, né? Então, a massa que entra é essa aqui. É o final menos o inicial. O trabalho é PDV e é em 300, porque depois que ele vai, ele sobe a 300, né? Então é só direto. 300 kPa 1 menos 0,25 dá 225 kJ. Chequem as unidades aqui. É kilonewton por metro quadrado vezes metro cúbico, dá kilonewton vezes metro dá quilojoule. E aí a equação da página 55, né, do slide 55. O que foi? Vai demorar? Pouquinho só. Tá? Só um pouquinho. Perguntando se eu vou demorar aqui. Tá? Então aqui vai ficar o calor, a equação está aqui, né? A equação está aqui, o trabalho veio atrás. Na condição de entrada eu tenho HE, esse aqui, tá? A pressão de 300 e a temperatura de 290. Eu acho que foi isso, né? Ah, não, não errei não, gente. 290, eu não errei não, desculpa, tá? É 17 graus. Então vamos dizer assim, hoje eu estou mais bobo do que antes, né? Eu não vi isso, 17 graus aqui, ó, tá? 17 graus, tá? Tá tudo certinho. Tá tudo certinho. Tá? Então, olha, eu tenho o 1, tenho o 2, tá? E aí, o meu Q, basta eu colocar na minha formulinha ali para eu achar o Q. Então, aí eu não posso voltar atrás na minha gravação. Vocês só vão ver agora que o 17 graus é 290 Kelvin. Tá? Bom, uma turbina é alimentada com N2 a meio megapascal e 300 Kelvin. A descarga da turbina está ligada a um tanque de volume de 50 metros cúbicos
inicialmente evacuado. A operação da turbina termina quando a pressão no tanque atinge 0,5 megapascal. Está aqui, né? Nessa condição, a temperatura do N2 no tanque é 250 Kelvin. Admitindo que todo o processo seja adiabático, todo o processo aqui é adiabático, determine o trabalho realizado pela turbina. Quer dizer, a turbina ela vai dar um trabalho aqui para nós, né? Ela vai realizar um trabalho. Então, o que é o volume de controle aqui? Vou esquecer a turbina e fazer o volume de controle inteiro aqui, né? Porque o trabalho, a turbina está aqui só para fazer o trabalho. Eu não vou precisar, eventualmente, das condições de entrada aqui no tanque, né? A condição de entrada é no volume de controle. Então, o meu volume de controle é a turbina mais o tanque. Equação está aqui, ó, né? Equação do slide 55. E aí eu vou deixar isso aqui zerado. Ok? Condição de entrada, 0,5 megapascal e 300 Kelvin. Tabela de ar, tabela de nitrogênio, né? Ele é 90, vou usar a tabela de nitrogênio com mudança de fase, é superaquecido. O HE está aqui. 2. Pressão de 0,5 megapascal, 250 Kelvin. Também deve ser superaquecido, né? Ele é superaquecido. Eu não tenho aqui, ele é superaquecido, né? Se ele não for, vocês puxem a minha orelha, mas ele é superaquecido. Se na minha tabela não tiver o U, só tiver o H, eu faço o U como H menos PV. Tá aqui, ó, tá? Eu faço o U como H menos PV. Que é o que foi feito aqui. Vocês verifiquem se a gente não pode pegar o U direto. Eu estou sem a minha tabela, tá ok? Quer dizer, eu tenho a minha tabela, mas ela está aqui no meu computador. E se esse sistema de gravação do Windows, se eu for buscar outro arquivo, ele para de gravar. Quer dizer, pelo menos no meu entendimento. Provavelmente existe algum procedimento aqui que ele não para de gravar, né? Então, eu acho que, desculpa, o meu o 2, né? O 2 é na condição 2. E aí, então, eu tenho que o M2 é V2, o volume 2, que é 50 metros cúbicos, sobre o Vzinho 2, que eu tenho aqui atrás, tá? E aí eu tenho, então, M2 338 kg, 0,3 kg. Então, o trabalho da turbina vai ser esse aqui, né? O trabalho da turbina sai daqui, tá? Porque eu só tenho entrada e aqui é inicialmente evacuado. O tanque estava inicialmente evacuado, né? No começo ele estava no vácuo. Ok? Aí, outro problema aqui. Eu tenho uma linha de ar comprimido a 700 kPa e 298 Kelvin. Não vou errar aqui agora, né? Estado inicial 140 kPa, 25 graus Celsius, 298 Kelvin, o volume é 15 litros. Não tem esbarros, a constante da mola é 35 kN por metro, a área é 0,045 metros quadrados. Vou até a pressão final de 700 kPa. Tá? Eu sei que a variação do volume é igual, a variação do volume é diretamente proporcional à variação da pressão, né? Ou seja, a pressão versus o volume é uma reta. Tá, tá aqui, ó. Então, o que eu tenho?
O V2 é V1 mais ΔV. A pressão é a força sobre a área. O ΔP é o ΔF sobre a área. Tá? Aqui, olha, eu tenho a minha equação lá do slide 55 já simplificada, né? Então, venho aqui. Eu tenho, então, já coloco aqui, né, o 560 kPa. Por que que ele vai ser 560 kPa, né? 560 kPa é o ΔF sobre 0,045. Eu tenho aqui que colocar a constante da mola, né? A constante da mola. Então, o ΔF 25,2 kN. O ΔF é K ΔX. O ΔX é 25,2 kN sobre 35, que é a constante da mola. 0,2072. Então, o ΔV é A ΔX. Então, eu tenho aqui 0,0324 metro cúbico. Então, o que que eu faço? O meu trabalho é a área desse trapézio, tá ok? Onde eu coloco, então, o meu delta, o segundo V aqui é 0,0474, que é o 0,015 mais 0,0324, tá? Então, calculo a área e acho o meu trabalho. Tá? Acho o meu trabalho. Tá? Então tá aqui, né? Acho o meu trabalho. E aí vai ficar o quê? Se ele não considero que eu tenha calor, ele é isolado, tá ok? Então vai ficar o meu trabalho, o ME HE vai ser MSHS mais M2 menos M1. Eu não tenho, vamos ver se eu tenho saída, eu não tenho saída. Tá, esse aqui também não tem, tá? E aí o ME M2 menos M1, considero o ar como gás perfeito, P2V2 sobre RT2. Eu quero T2, né? É o T2 que eu quero lá, tá? T2 que eu quero. É o T2 que eu quero, tá vendo? É o T2, que é a temperatura final, desculpa, né? É esse aqui, foi muito rápido, tá? E aí, o que que eu faço? O M1 eu acho, o U2 é CVT2, tá? Aí eu coloco aqui P2, V2 sobre RT2HE, tá aqui, ó. Menos M1HE, tá? Que é, aqui é o M2, aqui é o M1, tá vendo, ó? Por quê? Porque o ME é o que tinha menos o final menos o inicial, aqui é o M2, né? Aí vai colocar aqui P2V2RT2CVT2, tá aqui, ó. É esse aqui, tá? Menos M1U1 mais o trabalho do volume de controle. Quer dizer, o truque aqui é a gente usar essa aqui com o calor específico constante que o exercício deveria ter dado para mim, tá? C constante, tá? Vamos ver se ele vai usar constante, senão tem que apagar isso aqui, né? E aí, então, é só colocar os valores. Para T298 eu tenho HE. Para T298 eu tenho o 1. Tá? O CV eu vou na tabela para o ar, eu uso constante, tá? 7165. E aí eu resolvo a equação. Tá? T2 dá qual equação? Essa aqui, né? Desculpa. Que é essa aqui. Com os respectivos valores. Tá aqui.
Ok, gente, então aí nós completamos o capítulo 6 e eu ainda vou entrar em contato com os representantes e com vocês, né, indiretamente, para nós eventualmente darmos também o capítulo 7 ou pararmos por aqui, por enquanto. Ok? Então, cuidem-se, cuidem-se não apenas de vocês, mas cuidem das pessoas que vocês gostam e que todos nós temos pessoas mais velhas na nossa família, no nosso círculo de amigos, principalmente na nossa família, por quem nós temos que cuidar nessa época, né, de pandemia. Muito obrigado.